Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Pode o Quê? O podcast que vai falar tudo sobre planos de saúde e seguros. Roda a vinheta, Tom! E antes de mais nada, galera, não esqueçam de deixar o seu like, comenta, compartilha. É muito importante que vocês ativem o sininho para que sempre que sair um vídeo novo, uma atualização nova, vocês sejam atualizados, beleza? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, muito pertinente, principalmente ao momento, né? Vou até pegar minha colinha. Hoje a gente vai falar sobre TEA, TDAH e dislexia no plano de saúde, com duas convidadas mais do que especiais, né? Pessoas que são corretoras de plano de saúde, né? Mulheres, mães de TDAHs, de TEAs, de dislexias e que a gente vai trazer todo o conhecimento sobre não só esse desafio, que é cuidar das crianças, mas também sobre a parte da corretagem, né? De como que elas ajudam outras pessoas também a poder utilizar o plano de saúde da forma correta relacionado a esses processos, beleza? Sejam bem-vindas a Lê Campanella e a Lê Coutinho, a coach e a camp. Obrigada, Lê. Prazer estar aqui com você, né, com a Lê e falar sobre esse tema tão importante e tão pertinente nesse momento, né, no nosso país. Verdade. Obrigada, agradeço o convite, agradeço estar aqui, né, junto com a outra Alê. As Alês. As duas Alês, e falarmos aí desse assunto realmente muito importante, não só em relação ao seguro, mas em relação à vida mesmo, né, das mães de TEA, de TDAH, enfim, das famílias atípicas. Pois é. E é um assunto que está em alta agora, né, por causa dessa questão do rol taxativo, do rol exemplificativo. Vocês já acompanhavam isso há tempos? Vocês já tinham dificuldades na questão da liberação, dos acompanhamentos? Antes mesmo, sempre teve essa dificuldade dos convênios para os processos tanto de TEA quanto de TDAH? Bom, assim, a minha experiência, né? Eu sou mãe da Fernanda, que tem 10 anos, é uma autista severa, não verbal. Então, ela faz todas as terapias há 7 anos. Eu descobri aos 2 anos a deficiência dela, né? E, assim, num primeiro momento, eu não tinha esse conhecimento de que a gente poderia ter acesso a essas terapias multidisciplinares. E eu, com outras amigas, né, correndo atrás, há uns 5 anos atrás, ainda era difícil você conseguir a liberação. Então, você entrava com reclamação na ANS, né? De praxe, né? Então, as mães, assim, já era totalmente conhecido entre as mães, né? Não, entra na ANS, já era assim, né? Não estou falando aqui da parte do corretor, mas da parte das mães, das né? mães, né? Isso. Como cliente, né? Isso, como cliente final. E aí, então assim, a minha experiência no começo foi, você vai para o SUS e vai buscar, né? Você fica meio perdido. Mas depois eu fui tendo esse entendimento e sabendo que podia, e ficou um pouco mais fácil. Mas como a sua pergunta, a liberação acontecia de uma forma, assim, você reclamava na ANS e ela acontecia. A ANS resolvia. Assim, algumas pessoas judicializavam, né, diante da negativa, mas tinha empresas que já estavam entendendo que era melhor, né, aceitar do que esperar o cliente judicializar. Entendi. Você também, Ale? Então, a minha experiência, né, com meu filho ele é disléxico, tem TDAH e tem o PAC, que são algumas comorbidades que caminham juntas, né? Então, é um pacotinho 3 em 1. O nome do meu filho é Henrico, ele tem 11 anos e nós diagnosticamos ele com dislexia, ele tinha 9 anos. Então, foi um diagnóstico um pouco tardio, né? Que é o que acontece muito, embora ele já tivesse... a gente
né, como pais, levando ele, fazendo acompanhamento em equipe multidisciplinar, houve um gap aí, houve uma falha, né, nesse diagnóstico e a gente... Nesse início, ele foi diagnosticado inicialmente só como PAC, né, que é o distúrbio do processamento auditivo central, que não tem nada a ver, né, que muita gente pensa que tem a ver com a audição, não tem nada a ver com isso, mas com o processamento, né, do som no cérebro. E ficamos ali fazendo esse tratamento. Então, assim, a minha primeira experiência, assim, de negativa, mas eu não conhecia, não tinha esse conhecimento na época, né, relativo às terapias, né, e o rol, foi para a terapia de cabine. E a terapia de cabine, ela é muito usada, que é feita por um fonoaudiólogo, e... eu liguei para a ANS, né, e fui orientada, e como mãe, né, não como corretora, como mãe, que isso não fazia parte do rol e que eu teria que realmente desembolsar ali aqueles 1.800, 2.000, né, do meu bolso. Depois disso, a gente teve o diagnóstico que, assim, para você fazer o teste multidisciplinar também não tem cobertura do rol para todas as especialidades. A gente consegue o reembolso ali, né, do neuropsicólogo, do psicólogo e da fonoaudióloga, mas da psicopedagoga não, porque não faz parte. E acaba não custeando todo o teste, né, que leva ali de cerca de 4 a 6 meses. No entanto, assim, a gente consegue reaver um pouquinho o reembolso, mas também, assim, se você levar lá um recibo, teste multidisciplinar, esquece, né? Você pode ligar na ANS, falar com o Papa, não tem jeito. Qualquer tipo de terapia hoje, né, para você pedir um reembolso, muitas vezes as pessoas acham que é só o recibo, que é só a nota. Mas na verdade você tem que ter todo um relatório, principalmente para você poder dar entrada nesse recibo. O primeiro recibo ele é muito importante, com encaminhamento médico, com CID, diagnóstico, tudo completinho. E mesmo assim, durante o período de tratamento, toda hora você vai ter uma negativa ali pedindo o relatório atualizado, o diagnóstico atualizado o tempo inteiro, não é verdade? É verdade. E assim, não sei se você teve essa questão, mas comigo, assim, nos 2 planos de saúde que eu utilizei, né, eu acabei fazendo uma troca para me favorecer, porque eu precisava de um reembolso maior, né, e eu acredito que pais, né, de crianças neuroatípicas, elas precisam ter um plano de saúde que dê esse reembolso melhor, né? Porque é um tratamento custoso e que leva... Sim. Você tem que... Eu não sei, eu imagino que você vá muito mais vezes por semana. Eu vou, né? Todos os dias, das 8 ao meio-dia. Todo dia, né? Segunda a sexta-feira. Ela faz 20 horas semanais. Caramba. Então, todo dia eu tô lá, postos, né, fazendo... E aí, enfim, ela faz N terapias e tal. E nesses 5 anos que nós estamos em uma clínica específica, eu mudei de plano 3 vezes. Porque eu tinha uma categoria, aí eles chegaram e falaram, essa categoria não vai mais atender. Vamos mudar. Do nada. Do nada. Teve que fazer o upgrade. Aí todo mundo entrou em pânico. Todas as mães, ai, agora, socorro. Enfim. E lá é uma clínica que tem hípica junto. Então, eles também fazem, né, enfim, outras terapias. Me fugiu o nome agora. Ecoterapia. Isso. E aí, todo mundo entrou em pânico. E aí, tudo bem, mudei. Passou 1 ano e meio. De novo. A empresa veio de novo. Vamos cortar o plano XYZ. Aí, corremos... Mudei o plano de novo para continuar e você fica naquela insegurança, né? Será que vai liberar tudo? Será que não vai liberar? Como é que será que vai ficar? E graças a Deus, nesses 5 anos eu venho assim nessa batalha. Chegamos a ir com placas na frente da operadora de saúde. Sim, fizemos uma manifestação. Sério? Sim, as mães da clínica, porque ficamos todas desesperadas. Como é que você pega o seu filho? Porque assim, no caso da minha, que ela tem deficiência intelectual, então, ela retrocede, ela perde o que ela ganhou. Então, como é que você pega um tratamento que tem uma sequência e aí você tira da criança, né? Então, hoje ela vai, a partir de amanhã ela não vai mais. Ganhou, e tudo que ela já conquistou, ela perde. Então, se ela ficar ali 15 dias sem ir, ela vai perder algumas coisas que ela ganhou. Então, você entra em pânico.
Você fala, nossa, minha filha desfraldou, minha filha tá comendo sozinha, né? Ou pequenas coisinhas que você vai vendo nas mudanças, porque, como eu falo, sempre é um trabalho de formiguinha. É um pouquinho, cada dia. E só quem convive vai notando as pequenas diferenças, né? Então, fomos lá para a porta da operadora de saúde. E aí eu lembro que eu tinha 60 dias de carência para cumprir, porque eram terapias especiais. Que é né? no upgrade. Nessa operadora eu tinha que cumprir. E aí enfim... Fui atrás e falei, não, minha filha já está fazendo, ela já está em processo. Não é uma criança que vai entrar, né? Como é que vocês vão parar tudo? Não tem como. E fui com ela. E aí ela fica um pouco brava, queria puxar o fio do computador da pessoa, e etc e tal. Aí a moça virou para mim e falou assim, não, a sua filha nós vamos deixar. Não vai cumprir os 60 dias. E não cumpriu. Que bom, né? Legal. E você sabe que, você falando... Ela tá há 5 anos na mesma clínica. 5 anos na mesma clínica. Né? Aconteceu hoje, de ontem para hoje, né? Que eu tenho uma empresa em que eu tenho uma parte da empresa, eu sou o corretor dela, então eu cuido lá de 3.000 vidas, e uma outra parte da empresa é uma outra corretora. E essa outra parte mudou de plano. Ela saiu da Sul América e ela foi para 1.000. E nessa mudança de plano, tem um dos colaboradores, que é o Diego, e eu sempre auxiliei ele, né, nessas questões da filha dele, que tem o autismo. Uhum. E aí, o que nessa migração aconteceu? A 1.000 não atende a clínica. E aí ele não tem muito o que fazer, porque a operadora está mudando de plano. Só que é tão desgastante você começar do zero a achar uma clínica. E aí você tem a questão da negativa da operadora. Você tem essas questões. O que a gente está fazendo? A gente está trazendo ela para uma operadora, no particular, que atenda a clínica, porque ele não tem cabeça para se desgastar tudo novamente. Então ele prefere, ao invés de pagar para o filho dele lá, ele pagar um plano por fora, e a gente já está fazendo todo o processo, mas que atenda a clínica. Sim. Que já está em andamento, que o tratamento já está em processo, e eu acredito que isso seja muito comum, né? Porque é desgastante toda vez que você tem que começar tudo do zero, é desgastante toda vez que você tá num profissional, que você tá se acertando, que você sente que tá evoluindo. É verdade. E aí do nada vem e a empresa muda de plano, isso aí a gente entende, porque os planos, isso acontece, né? Normal. Mas um exemplo de você... Mas não é só o desgaste dos pais. A criança também, principalmente quando a gente fala de autista severo, né? Tem adaptação e tem enfim, tem uma palavra exata, agora me fugiu a memória, mas aquela ligação do terapeuta e a criança, ela leva um tempo. A empatia, né? Então, quando você muda, você vai mudar a clínica, você muda o ambiente, já azedou. Aí você muda os terapeutas. Até, olha, lá na clínica mesmo, quando sai uma terapeuta e vem outra, a Fernanda leva aí mais ou menos 1 mês para se adaptar. Então, nesse período, ela vai bater, ela vai provocar a terapeuta, ela vai testar a terapeuta. Então, olha o tempo que você perdeu, que você poderia estar aplicando, né, a terapia, você perde porque você vai estar ali tentando conquistar a criança e se adaptar. Olha que tempo perdido. Não, isso aí é bem complicado, com certeza. Inclusive, né, em comum, eu também tenho um filho, né, com TDAH, e pegando até o gancho da Lei Campanella, essa questão do diagnóstico tardio também é bem complicado, porque muitas vezes a gente acha... E hoje eu percebo que essa questão, que a gente até comparando aí a questão do que a gente vê de depressão, que a gente acha que é bobeira, que não é trazer um pouquinho para essa questão do TDAH, dislexia, que muitas vezes é comparado a uma preguiça, que é comparado a, não, você está fazendo de propósito, que é comparado a desatenção, né? E a gente enxerga, muitas vezes aí, coloca a culpa na criança, né, em algo que não é culpa dela, cara. Sim. Que não é culpa dela. E hoje eu percebo muito claramente que isso é algo sério, é algo que a gente tem que tomar à frente da situação, entender o lado da criança, porque machuca muito, muito, muito a criança, né? Se você não souber lidar com ela, isso pode causar traumas imensos para o futuro. Eu digo até mesmo pelo meu filho, porque muitas vezes eu ensinando
algo para ele, até falei com a Lê também, sobre essa questão de ensinar e achava um absurdo, ficava nervoso, porque falava, cara, eu acabei de te ensinar, quanto que é 10 vezes 3, 30? Aí eu falava, quanto que é 10 vezes 3? Ele ficava parado e não respondia, porque não processava. Isso. Né? Não processava. Então, essa questão do diagnóstico tardio acontece muito, Muito. mas a partir do momento em que você toma conhecimento disso, né, você como pai, como mãe, você tem que entender muito o seu filho para que ele não sofra mais traumas do que ele já sofreu até ali. Até porque você entende ele, mas a sociedade Às vezes tem dificuldade. vai ter dificuldade. E a gente estava falando muito das escolas hoje em dia, das escolas que não estão preparadas, né, De jeito para nenhum. receber crianças, como um exemplo, o próprio Pietro, né, ele tem 13 anos e a gente está tendo até uma dificuldade com relação a amigos, cara. Os amigos estão se afastando pelo fato de muitas vezes ele agir de uma forma que eles não querem, mas não é ele, que ele não quer. E depois eu percebo que às vezes ele faz algo, mas ele se arrepende, mas já foi. E aí, às vezes, para ele não voltar atrás, ele acaba mantendo aquilo por um tempo, porque ele não quer diminuir, ele não quer se diminuir, ele não quer voltar para trás, enfim. Eu não sei se vocês sentem isso também. Assim, com meu filho, o que eu percebo, né? Existem alguns tipos de TDAHs que eles são mais voltados para desatenção e alguns são mais voltados para hiperatividade, né? E com impulsividade. E eu acho que somando todas as coisas, né? Somando idade, somando a questão da adolescência, do ambiente. Eu acho que todo o ambiente também, quando não está preparado para receber alunos, né? Que não são neurotípicos, que é o caso dos nossos filhos, eles não são neurotípicos. O que é um aluno neurotípico? É alguém que vai lá, fica sentadinho, plantadinho que nem uma árvore e não reclama e faz tudo tudo né? que pedem. Tudo que pedem é o neurotípico, aquela pessoa como nós, né? Senta, tem um comando, vou atender esse comando. Vou copiar, agora eu vou apagar a lousa. Né? O TDAH, o disléxico, né? O autista, o PAC, ele não consegue, às vezes, acompanhar a mesma velocidade de desenvolvimento dos colegas. E aí é onde entra a questão da escola, né? Não estar preparada para receber, também não preparar os seus profissionais para receber aquele tipo de aluno. E com isso, porque se a escola não está preparada, se o professor não está preparado, os alunos também vão acabar fazendo meio que um bullying, né, com os nossos filhos. Isso é muito comum. Então, o que eu vejo que hoje os nossos filhos mais estão propensos a sofrer, assim, na questão escolar, né, é o bullying por parte dos amiguinhos e, às vezes, por parte de um professor ou outro que não entende, que tem aquela mentalidade retrógrada, né? Que não, isso aí é corpo mole, isso aí é um moleque preguiçoso, não quer estudar, né? Não quer saber de nada, entendeu? Se eu der um videogame, ele vai. Mas, assim, é uma questão de falta de conhecimento e especialização. E com isso, nossos filhos acabam sofrendo o bullying. E nós temos que ajudá-los, né, nesse aspecto. E eu falo isso não só por mim, por nós três aqui que temos essa familiaridade, mas tem muitos pais, né, que vê o seu filho sofrendo e assim, é importante saber que existem ferramentas, né, e que dentro do plano de saúde, já que a gente, né, todos nós temos essas duas coisas em comum, né, os filhos e os três somos corretores de seguro, né? E trabalhamos especificamente com planos de saúde. Então, nós temos muitas ferramentas, né, dentro do nosso plano de saúde que muitas pessoas às vezes desconhecem. Né? Então, tem a psicoterapia, você tem o atendimento da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, tudo vai depender, né? Você vai fazer esse teste multidisciplinar e você vai ali encaminhando, sabe, o seu filho para isso, porque é legal ele ter um atendimento psicológico, né, com uma psicóloga clínica que vai entender, que vai conversar, que vai atuar ali na questão do bullying, né, sabe? E
cuida também, acaba cuidando da família também, porque a família vê o sofrimento do filho. Qual é a mãe, não é mesmo? Que vê o sofrimento do seu filho e vai ficar inerte aquilo. Não tem como. Mas é por isso que não dá para falar de educação sem falar de saúde, né? Porque as duas coisas andam juntas. Como é que você... vamos supor, no caso da Fernanda agora, ela estuda numa escola regular, então ela está na 5ª série. Graças a Deus, uma escola pequenininha, fui bem aceita e tal. Mas, assim, a diferença é gritante. Eu cheguei um dia para, acho que levar alguma coisa que ela tinha esquecido as crianças na 4ª série, fazendo prova. E ela deitada num tatame, não tinha nada de errado. Ela estava ali brincando, porque ela é aquele bebezão. E aquilo eu olhei e aquilo me impactou. Eu falei, a diferença ali gritou. Falou, nossa, ela realmente, né? E agora eu vou em busca da escola especial, que é outra luta. É outro, né? Mas enfim, é outra história. Mas quando vocês falam da escola, agora falando como pedagoga, eu acho que a escola não está preparada. Porque tem crianças que se você trabalhar com elo lúdico, né? A escola é muito rígida. Sim. Então, vamos ensinar 3 mais 3 é 6, 3 mais 3 é 6, vocês aprendam aí que 3 mais 3 Decorem, por favor. Acabou. E é assim. E de repente tem alguém ali, tem uma outra criança ali no meio, que se fosse de uma forma lúdica, de uma outra forma ela aprenderia. Então, talvez não só o professor, porque assim, o professor... ele faz lá a sua faculdade, etc e tal, mas talvez ele também precise, como você falou, de um treino, de um curso, uma reciclagem e de um acompanhamento também, de repente, de um psicopedagogo, de um fono, que observe ali na sala, para aquele aluno ali precisa de um outro trabalho. Aquele ali... né? Porque como vocês falaram... trazer essa responsabilidade para ele e falar, cara, eu vou ajudá-lo, né? Isso, porque como você falou, às vezes a família não vê ou tem um diagnóstico tardio, ou a família não aceita, né? Eu tenho não quer enxergar, né? Não quer enxergar uma criança na sala do meu filho que está sofrendo bullying. E ele, com certeza, é TDAH, né? Então, assim, é muito complicado. Até essa questão do diagnóstico tardio, Fernanda, quando nasceu, primeira filha, né? Então, eu levava no médico quase a cada 15 dias. Pediatra, olha minha filha, olha minha filha, tá tudo bem. E aí, o médico, né? Um convênio caro que eu pagava, etc e tal. E o médico nunca... tá ótima, tá ótima. E eu achava estranho. Ela tomava vacina, os bebês se matando, e ela fazia assim... só... 2 agulhadas na coxa e nem um gritinho. Caramba. Ela só respirava fundo. Eu falei, ué, mas... né? Falei, que filha maravilhosa. Olha, os bebês tudo se matando e a minha nada. Não né? chorou. Não ganhou chorou. A bexiga, né? Aí saía toda orgulhosa, né? Minha filha não chora. E aí, ela com 1 ano e 8, eu fui dar vacina no posto de saúde. Tava na chácara de amigos no interior. Um postinho do interior. A médica... ela tava com umas bolinhas, assim, de picadinha de inseto. Aí a enfermeira falou assim, eu vou pedir pra médica dar uma olhada pra ver se pode vacinar, né? Por causa dessa alergiazinha e tal. Aí a médica, que nem brasileira era, uma médica mais simples e tal, olhou pra minha filha e falou assim, mãe, a sua filha tem um olhar parado. Você já investigou? Falei, olhar parado, aí eu olhei pra ela. Que é isso? Mas o olhar dela mexe, tá parado, tá parado. Aí ela falou assim, o olhar dela não é como de outra criança. E a Fernanda tinha 1 ano e 8, eu perdi meu pai e minha mãe, a Fernanda tinha 4 meses. Então, minha cabeça tava... a milhão. Né, a milhão. E os pais Tudo precisam recente, observar os filhos, né? Como você falou, que já diz assim, é preguiçoso. Não, observa o seu filho, para e observa, né? O seu filho, o seu aluno... o médico, o seu paciente. E aí ela falou, ela tem um olhar parado. Aí na mesma semana eu fui atrás e dali menos de 1 mês eu tive o diagnóstico. E o que é o olhar parado? Realmente ela tem um olhar diferente. O olhar dela, não, que nem nós estamos conversando aqui, você tá percebendo, isso, né? O ambiente. Não, o olhar dela, ela se fixa, ela vai olhar para você. Então ela se fixa em você, ela demora para ir o olhar, não é tão vivo como de uma criança típica que tá ali a 1000, né? Percebendo tudo ao seu redor. Né? Isso. O dela não. Ela observa muito, ela é muito observadora. Mas ela demora e realmente depois, com o tempo,
eu fui percebendo e falei, realmente, olharzinho. Aí comparei com o outro, nasceu meu outro filho, 1 ano de diferença. Aí comecei, realmente é diferente. Mas eu não tinha, né, já não tinha criança na família pequena e tal, eu não tinha ali muito... Essa base comparativa. E ela, e o médico que eu levava desde que nasceu, uma vez no mês, nunca tinha reparado que o olhar dela, olha que coisa. No interior. No interior. Uma médica, a gente brinca assim, devia ser, sei lá, boliviana e tal. Mas ela bateu o olho e falou, investiga porque tem um olhar parado. Bem assim. Uau. E aí eu fui, aí detalhe, eu fui ao médico. Aí o médico, eu cheia, na segunda consulta, eu cheia de... Um médico excelente, mas eu cheia de perguntas. Não, mas o que ela tem? Mãe, você tem que entender, compreender que você tem uma filha retardada. Não, Meu mentira Deus. que ele falou Não, isso. verdade. Tá. Enfim, né? E aí, com isso, eu quero falar o quê? Independente do diagnóstico, enfim, você tem que sair à luta e batalhar pelo seu filho e correr atrás do plano de saúde, né? E nessa época, você já trabalhava com seguros. Já trabalhava com seguros. E você é corretora há quanto tempo? Não é que o pessoal faz a conta, né? É melhor não falar quanto tempo. Mas vamos colocar aí uns 25 anos, né? Faça uma conta. 25 anos tá bom. Tá ótimo, né? E você sempre foi focada em saúde ou trabalha com todos os ramos? Então, eu trabalho com todos os ramos, mas também, né, com saúde. Saúde é um dos carros-chefes, né? O saúde. Mas trabalho com todos os ramos também. E você, Ali? Meu carro-chefe é o saúde. Eu sou especialista em saúde e vida. Não quis outros ramos. E eu também. Eu não quis. Sou apaixonado por plano de saúde. É muito bom. E hoje vocês também pegam, além a própria nossa experiência, né, com os nossos filhos, até mesmo com o tratamento deles, que nós vamos conhecendo outras pessoas, nos ajudam também a ajudar outras pessoas, né? E vocês sentem também ou ajudam também outras pessoas com a questão do plano de saúde, porque a gente percebe também que as operadoras hoje, elas têm uma rede credenciada, né? Mas muitas vezes uma rede credenciada muito tendenciosa, eu não sei se estou falando a palavra certa ou a palavra errada, mas que muitas vezes você chega para fazer uma terapia ocupacional, você chega para fazer uma fisioterapia, ou até mesmo uma psicologia, que é muito tradicional, eles não se aprofundam mais nessa questão aí do tratamento, de tentar descobrir o que realmente a pessoa tem e tratar da mesma forma, né? E muitas vezes a própria pessoa tem que recorrer, né, ou a outros credenciados com uma qualidade melhor dentro da operadora, tá? Ou até mesmo ao reembolso, né? E eu queria entender de vocês, se vocês têm hoje também muitos clientes que vocês auxiliam nessa questão, como que vocês tratam os clientes hoje que têm filhos com autismo, com TDAH, quais as principais dificuldades deles hoje e o que vocês aconselham nessa parte? Olha, a rede credenciada, não desmerecendo de forma alguma. Isso, não desmerecendo, pelo amor de né? Deus. Nós trabalhamos com isso, mas às vezes você vai ter muita dificuldade, né? Às vezes o nosso cliente, assim como nós, né? Nós olhando para nós como clientes, né? Também de plano de saúde, porque eu também tenho um plano de saúde. E quando eu fui trocar o meu próprio plano de saúde, eu tomei algumas providências que eu achei que seriam importantes para preservar o meu lado financeiro e, ao mesmo tempo, ser benéfica para o meu filho. E assim, a gente vai ter clientes dessa forma, Sim. né? A rede credenciada, às vezes, não tem profissionais muito adequados para atender esse tipo de demanda. Então, tem um psicólogo lá que atua a todas as áreas. Ele não é específico de TDAH, ele não é específico para os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, acaba que você pode perder um pouco de tempo. Então, assim, o que eu recomendo para os meus clientes, né? Obviamente, é melhor ter terapia do que não ter nada. Mas, Sim. né? Quando você tem uma terapia mais direcionada, né? Que vai ali no foco da questão, eu direciono o cliente a ter um plano de saúde onde ele tenha um reembolso
considerável, porque não é barato, tá? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, eu não estou nem falando de aba, porque eu não posso falar de aba. Aba é com a outra Ale. Mas falando do ponto de vista da mãe de um disléxico com TDAH e PAC, o meu filho, ele precisa muito, muito, muito de acompanhamento fonoaudiológico. Então, ele precisa fazer terapia de cabine de tempos em tempos, ele precisa de uma fonoaudióloga que seja ali focada na dislexia, porque a fono, ela é muito abrangente. Então, a pessoa sofreu um acidente, precisa aprender a mastigar de novo, é uma fono, mas não é a fono que vai tratar de dislexia, entende? Então, aí quando você pega lá, né, o seu aplicativo, coloca lá fonoaudióloga, e marca genérico no credenciado, você chega lá, o cara é alguém que é especializado na parte de deglutição. E aí, seu filho não precisa aprender a deglutir. Ele precisa aprender a ter consciência fonológica. Por exemplo, estou falando do caso do meu filho. Então, assim, eu acho que ter um reembolso legal, escolher o plano, dar as opções para o cliente baseado na própria experiência é legal, porque você já sabe o que funciona e o que não funciona. Claro que cada um tem a realidade daquilo que cabe no seu bolso, como plano. Mas quando o cliente fala assim, não, eu quero escolher, ter a minha própria escolha, minha livre escolha, eu acho que para o paciente é melhor. E para o cliente, né, o pai dessa criança, é melhor que ele tenha um plano com um reembolso considerável. E o reembolso hoje, ele é diferente para terapia, né? Exato. A gente sempre fala que é praticamente metade, né, do valor. Então, se você tem lá um reembolso de R$100, geralmente a terapia vai custar 50 ou menos. Se você tem um reembolso de R$200, ela vai custar 100 ou menos. E a gente percebe que, em alguns casos, você tem um reembolso muito alto para consulta. Exato. Mas quando você entra em terapia, reembolsa R$20, exatamente. R$30. E é onde a gente tem uma dificuldade muito grande. Por isso que é importantíssimo a gente orientar o cliente quando tem essa questão, né, de terapias e entender a questão do reembolso para a terapia, que é onde ele vai mais utilizar. Você também tem essa... geralmente assim, quando o cliente vem, no caso do autismo, porque procura-se o ABA. Isso. Né? Ciência ABA. Que é uma terapia que está sendo incorporada agora. É uma ciência, na verdade. Sim. Ela já tem comprovação, né? E, então, o que acontece? Eles geralmente já vêm com uma clínica, né? O amigo Verdade. fulano passa... a clínica X, eu fui conhecer, gostei, etc e tal. Quando eu comecei o tratamento da Fê... não nessa clínica, em uma outra, então era meia hora de fono, meia hora de TO e meia hora de fisioterapia. Meia hora, 2 vezes por semana. Não resolve. Ajuda, né? Como você disse, melhor que nada. Melhor do que nada, né? Mas, assim, os pais, então, como o autismo, ele é um espectro, então ele tem muitos graus. Né? Então tem aquela criança que é verbal, tem a que não é verbal, que aí você vai trabalhar muito a comunicação alternativa. Então você precisa realmente de uma clínica muito focada naquelas questões, né? É diferente um autista leve, que tem muitas questões, alimentar, outras questões do severo, que não consegue nem se comunicar, né? Então, geralmente eles já chegam com uma clínica. Essa clínica é atendida pelo convênio tal, né? E aí, alguns já dizem, eu quero ter a liberdade de escolha. Então, vamos partir para o reembolso, né? E outra coisa, eu tenho visto que as operadoras de saúde, no caso do autismo, elas têm se preparado. Então, tem uma que já tem um projeto chamado Autismo. E aí, dentro desse projeto, ela já libera. Qual? Sul-América. Sul-América. É legal a gente falar, não sim, tem problema, não. Porque as pessoas precisam saber. Sim. A Notre Dame tem uma clínica dela, né? Que quando começou essa clínica, deu um rebuliço gigantesco. Eu não sabia que a Notre Dame tem. Tem uma clínica dela. Da própria Notre Dame. Sim, da própria Notre Dame, multidisciplinar. E aí, ela atende toda a parte dos planos Smart, né? Que é rede própria da Notre Dame. E aí, todo mundo que era Smart nessa clínica que afetar, foi arrancado e... Aí foi quando o pessoal começou a mudar de plano. Não, vou mudar, pelo amor de Deus, preciso continuar aqui. E alguns pais foram e gostaram, né? Então, é muito relativo. Para algumas crianças deu certo, para outras não deu certo, né? E essa
clínica da Notre Dame, alguns pais falam muito bem, tem a equipe multidisciplinar, bem bacana, né? Eu tive um bom feedback dessa uns clínica. Gostam, outros não, né? No caso da minha filha, olha como é que são as coisas. Onde que é a clínica? Em São Bernardo. Aqui em São Bernardo? Perto do Hospital São Bernardo, na rua de trás. Que bom. Aí a responsável lá falou assim, ela não disse com essas palavras, mas ela quis dizer, realmente a Fernanda aqui pra gente é demais, né? Porque não é verbal, não... enfim. E aí, como até a Alessandra estava falando, a questão do profissional, dele ser preparado, dele gostar, né? De lidar. Que nem a Fernanda tem uma psicoterapeuta que ensinou para ela assim, por favor. Então ela aponta para mim que ela quer banana. Eu falo, banana agora não, que você vai almoçar. Por favor. E ela tá usando dentro de um conceito certo. Sim. Porque ela primeiro teve a negativa, que eu disse, você não vou te dar, e depois ela veio com o por favor, né? E a gente já entrou com comunicação alternativa, mas ela se dá muito bem no gestual, né? Então, assim, eu tô com fome, enfim, um monte de situações muito bacanas. Mas você vê como deu certo, né? Ela com aquela equipe. Mas os convênios, assim, tem tido respaldo, viu, gente? Eu diria para os pais procurarem e... Conhecer até os convênios a fundo sobre as questões específicas que eles estão precisando. Um exemplo, Sim. o autismo, como que os convênios têm? Porque o corretor precisa saber dessas informações. Precisa. O TDAH vai ser uma situação. Isso. O autismo, até dentro do autismo, né? Severo, leve, vai ser outra situação. Exato. Então, precisa ter esse entendimento para você conseguir encaminhar o cliente. E até uma situação importante agora, que eu queria a opinião de vocês, que é muito importante. Porque, assim, muitos clientes também, pais de TEA, de TDAH, eles ficam com medo de mudar de plano por causa das questões da carência. Sim. E isso tem afetado muito até mesmo orçamentos de famílias, porque eles não conseguem mudar o plano, porque eles ficam presos ao plano atual e sofrendo reajuste, ele não consegue migrar com medo de ter carência, né? Desde 2016, né, que nós temos a questão da portabilidade dentro do plano de saúde. Claro que temos que seguir algumas regras para que a gente possa ter a portabilidade, mas é algo que poucos corretores também conhecem a fundo, para que possa orientar o cliente da melhor forma, né? Para que ele não tenha medo de migrar de plano, para que ele faça essa migração para um plano melhor, para um plano que atenda melhor ele, ou ajustar a questão financeira dele para uma operadora que caiba no bolso dele, que ele continue também o tratamento do filho, né? Vocês têm tido muita dificuldade com essas questões da portabilidade? Como que vocês lidam? Porque eu sempre falo que, assim, a gente consegue ajudar bastante gente, mas tem hora que não dá. Mas é porque a pessoa às vezes não atende o requisito mínimo para portabilidade, mas é uma questão de ajuste e de orientação, porque às vezes agora não dá lá na frente, mas como que vocês... Olha, eu gosto muito de fazer portabilidade, né? E a primeira portabilidade que eu fiz, né, foi a minha. Eu fui cobaia de mim mesma. Isso é muito bom, porque às vezes a gente tem que fazer pra gente, né? Sim. Tem muitos... A carta de compatibilidade, eu sempre falo pro pessoal, tira a sua, pra você ver como é que é. Como que é. Eu acho muito legal. Assim, eu gosto muito de portabilidade. Eu acho que, assim, principalmente para clientes, né, que tem comorbidades, que não precisa ser só relacionado ao assunto de hoje. Não só... Até porque, assim, a priori, por conta... né, do autismo, da dislexia, do TDAH, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, não são considerados doenças. Então, não poderia ter uma carência. CPT, nem carência, né? Então, é tipo zero. Você entrou e começa a usar, né? Obviamente, advindo de outro plano. Vamos supor, você está lá 20 anos na operadora X, veio pra sua médica, tem que vir sem carência. Tem que vir sem. Se a operadora aplicar, ela está infringindo a regra, né? Mas, assim, a portabilidade eu gosto de fazer, independente de qualquer coisa, por quê?
assim, É uma segurança, né? diminui a gastura. Tipo, você não precisa ficar gastando... Eu falo que a portabilidade é tão bom quando você fala pro cliente que você vai ter carência zero. Sim. De tudo. De tudo. É. Porque o maior... acho que o corretor, né? O que ele mais fala pro cliente quando aproveita a carência é: aproveita tudo, menos parte pré-existente, menos parte pré-existente, menos parte pré-existente. O tempo Que é inteiro. a migração comum, né? Que é a migração E uma comum. coisa que eu percebo que o cliente final, ele faz muita... não sei se você tem essa experiência, você também, mas é uma coisa que eu percebo muito no mercado. Eles acham que portabilidade de plano de saúde é igual a portabilidade de telefonia. Isso. Que é rapidinho. Tipo assim, é só... eu quero fazer sair e daqui pronto. e vir pra cá. Não é assim, né? Na portabilidade, você tem que ser elegível, né? Então, Tem muitos pré-requisitos. Tem muitos pré-requisitos, tem que ter compatibilidade de planos, você tem que estar elegível para ser portado. Então, por exemplo, se você tem menos de 24 meses, mesmo você não tendo cumprido o CPT, você tem que... você não está elegível se você tem menos de 24 meses no plano. Então, não tem jeito. Esse cara você vai ter que fazer uma migração comum mesmo para ele. mais com um tempo. compra Ou de carência, esperar né? Sim. dar o tempo. Tudo cumpriu o depende da questão de saúde dele. Né? Cumpriu o CPT, são 3 anos na primeira portabilidade. Da segunda pra frente é só alegria. Você até falou que tá fazendo uma segunda agora. Né? Exatamente, tô portando a cliente pela segunda vez. Então, assim, portei primeiro de Sul América para Bradesco e agora portei de Bradesco para Som. Então, assim, o que eu vejo? Hoje, eu acho que a gente pode trabalhar muito bem a portabilidade e a gente diminui as dúvidas do cliente, o medo, aquela angústia de, vou trocar com a portabilidade. Ainda que os planos de saúde não possam imputar a CPT nesses casos, mas já tivemos casos, né, de algumas operadoras que fizeram isso com o cliente. Né? Aí tem que manifestar, abrir a reclamação na ANS, e isso daí é um desgaste, né, para o cliente, para nós que somos corretores. Então, eu acho que a portabilidade, além de ser algo de um âmbito maior, né, e de abranger não só a questão de qualquer distúrbio, mas de todas as doenças, né, eu acho que hoje eu sou suspeita para falar de portabilidade, gosto muito. Porque a portabilidade, muitos corretores fogem dela, né? Maioria, e ela é uma arma na mão, uma arma, né? Na verdade, ela é uma estratégia na mão muito importante. Muito, sim. Porque a maioria dos clientes hoje, eles estão aptos. É só você entender, primeiramente, se ele está apto à portabilidade, entender também as regras de aceitação da operadora e fazer. É uma coisa simples. Outro ponto importante também é que muitas vezes o pessoal, eles acabam saindo de uma empresa e vindo para um plano, ou seja, pessoa física, ou seja, através de uma administradora, ou seja, até mesmo por uma empresa, que você tem uma empresa aberta e você saiu de uma empresa e está vindo para outra. Se você vir dentro da mesma operadora, você não precisa cumprir carência, de acordo com a súmula 21, não precisa nem da portabilidade. Você já consegue fazer. Então, tem até alguns casos que a gente traz a pessoa que ela saiu de uma empresa, que ela está preocupada que ela foi mandada embora, que ela está com tratamento com a filha ou com o filho. Então, eu gosto, nesses casos, de trazer ela para a mesma operadora. Né? Legal. O corretor, ele não é comissionado, mas não tem problema. Você traz o cliente, você traz ele de uma forma... Você ajuda o cliente. 100% segura, né? Dentro da mesma operadora, que eu acho até mais fácil. Sim, ele não perde tratamento. Continua no mesmo lugar, não tem toda a dor de cabeça. Só troca a carteirinha no dia da consulta. E acabou. Porque, olha, falando em portabilidade... Tem casos, que nem nós falamos que autismo não é doença, né? Sim. Mas aí na compra de carência, realmente a pessoa não poderia ter a carência. E algumas operadoras colocam assim... Doença. Não, mas eles dizem assim, para as terapias, ok, você não vai ter carência. Mas se você precisar de uma UTI, de alguma coisa que esteja ligada as suas questões de autismo ou qualquer coisa, você está cumprindo carência, assim, de 2 anos. Isso está acontecendo muito. Aí eles falam assim, o cliente fala assim, nossa, mas eu tô com CPT e eu já tenho mais de 12 meses de plano, né? Fiz e tal, não sei o quê. E aí quando liga, não, para terapia não. Olha que confuso, para terapia não. Por que isso? Porque às vezes tem o autista que tem alguma questão de saúde, uma epilepsia, enfim, outras questões
que às vezes não são relatadas. E aí eles estão se resguardando dessa forma. Olha que perigo. Né? Na portabilidade, é como você falou, é segurança para o cliente. Você já vai, passa, acabou, continua o seu tratamento e pronto. Não tem Acho isso tão risco nenhum. importante. É um processo super, vamos dizer assim, trabalhoso, Sim, né? Mas eu acho que é recompensador, bastante. né? Você precisa ter muita habilidade, ter muito conhecimento, estudar bastante. E o que eu vejo hoje é que muitos corretores, eles não dominam a questão da portabilidade e não querem dominar. E travam o cliente falando, não dá. Isso. E aí, muitas vezes, você pega um cliente e fala, não, mas o corretor fulano de tal me disse que não dá, que não existe isso. Não, existe, né? Ou então você pega um cliente que fala assim, não, eu fiz portabilidade. Você olha lá, você vê que o cara tá 1 ano, né, não veio de portabilidade, tá cumprindo o CPT. Por conta do comissionamento. Por conta do comissionamento. Exatamente. E assim, mas a gente aí pega não é muita legal, judicialização desse jeito. Sim. Judicialização de pessoas que achavam que estava fazendo a portabilidade, mas ela fez o aproveitamento de carência. Justamente. Eu tive um cliente que toda vez que ele ia falar comigo, então você vê minha portabilidade? Todas as vezes eu falava assim, então, senhor, olha, não é portabilidade. Ó, a portabilidade é assim, assim, assim. O senhor não é elegível para portabilidade, porque o senhor não tem os pré-requisitos. Todas as vezes que ele fala, e todas as vezes ele falava portabilidade. Então, você tá vendo aí minha portabilidade? Deu certo minha portabilidade? Já tinha explicado 1000 vezes. É porque eles acham que assim, comprou a carência, é portabilidade. Exatamente. É tudo, acabou. E a gente tem que tomar um baita de um cuidado com isso, sim. porque se você dá um ok pro cara, só porque, não vou explicar que não é portabilidade, de repente isso daí pode virar contra nós, né? Lá no futuro. Não, mas você me falou que era portabilidade, eu falei portabilidade, você não me explicou o que era. Nossa, dá uma confusão gigante. Não. E hoje em dia um áudio no WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp uma vira pólvora, né? Vira eu acho assim que nós, como profissionais do seguro, né? Antes da questão financeira, é você fazer o melhor pelo cliente. Exato. Né? Você levar o cliente até uma zona de conforto, né? Onde ele se sinta seguro. Eu tenho problema X, Y, Z, eu estou com isso aqui, então peraí, vamos fazer assim? Ou ser sincero e falar, não tenho o que fazer. O senhor dá uma apertadinha aí, continua pagando mais um tempinho, né? Porque senão não tem o que fazer. Porque senão o senhor vai ter um problema gigante lá na frente. Né? Tem uma amiga no interior, enfim, e aí, na época, nós não éramos amigas ainda, e a pessoa não fez a portabilidade, o filho tem um problema de coluna, ficou sem tratamento, ela está fazendo pelo SUS até que se cumpra lá os 24 meses. E o tratamento do SUS funciona? Meia hora, uma vez por semana. Tá bom pra você? Não tá. Meia hora. Meia hora, dá. Uma vez por semana. Assim, eles tentam, né? Mas não. Não dá, não. Assim, tem cidades que têm espaços maravilhosos que foram feitos com a intenção de dar todo o atendimento, espaço, mas não tem profissional. Aí você entra lá e fala, nossa, muito bom isso aqui. Falta legal, vai capacitação. bombar. Não tem profissional. E os que tem já estão se aposentando. Aí a criança entra, faz lá 2 meses de fono, eu vou me aposentar. Aí vai para outro fono, enfim, qualquer terapeuta, passou 3, 4, eu vou me aposentar. Aí a criança volta para a fila de espera. Então você começa uns meses, não tem continuidade, assim... complicado. Essa interrupção aí deve ser bem brusca, né? Sim. Pra pessoa. E deixa eu fazer uma pergunta. A maioria é criança que vocês pegam, mas tem adulto também ou não? Nossa, mas não, o meu, assim, a maioria é criança. Nessas questões que nós estamos falando aqui, que eu já crianças peguei e jovens. Com TDAH adulto, Que com tratamento e bacana. acompanhamento. Bacana. Né? Mas eu percebo que assim, a gente tem uma menor incidência, até porque muitos adultos, eles não aceitam o que tem. E estão sendo diagnosticados agora. Estão sendo diagnosticados agora. Eu... Até por questões dos filhos. Porque vê que Sim. o filho tem, e ele fala assim, mas ele é igual eu, mas eu sou parecido com isso, será que eu tenho? E aí vão atrás. No autismo também tem muito caso de pai que se diz que, não, mas eu também tenho seletividade alimentar. Não, mas eu também. É que assim, enfim, né? Antigamente era diferente. Então a pessoa foi se adequando àquela situação. Mas quando ela vê o filho, ela fala, eu também era assim, né? Eu sou assim. Ou então eu maquiei e fui vivendo e fui indo dentro da correnteza e, né? Sim. E aí o filho traz a memória, tudo aquilo, ele fala,
Eu acho que eu também tenho. Agora, nos casos dos severos, porque assim, a gente ouve muito autismo, enfim, no geral, né, nos meios de comunicação, sempre aquela criança que ou é o superdotado, né, a gente está falando do Asperger, que é o de alto rendimento, né, ou a gente fala daquela criança que consegue alcançar, estudar e etc. Não se fala do severo, né, o severo é trancado. Então, quando a gente fala em jovem severo, em adulto severo, ele foi para a escola especial, tá bom. Os pais não pagam mais o convênio, não buscam mais a terapia, porque está na escola especial, 4 horinhas. Teoricamente está tudo certo. Está atendendo, mas não, sabe por quê? Cada época é uma demanda. A Fernanda, dos 2 anos até, sei lá, os 7 anos, as demandas eram uma. Agora, a demanda, ela está na pré-adolescência. A demanda é outra. Verdade. Então, os terapeutas vão trabalhar de outra forma. E a gente não vê realmente, viu? Os pais e os responsáveis de um severo buscar o plano de saúde para terapia. Nós não vemos. Não. É muito pouco. Ou desistem porque é cansativo. Então, desistem. Nós não temos muitas clínicas também especializadas no adulto severo ou no jovem severo. Geralmente, você vai em clínica, são crianças, né? No máximo, um pré-adolescente, um adolescente, né? E, então, isso aí também é algo que, de repente, né? As operadoras de saúde podiam fazer umas clínicas a mais, igual a Notre Dame fez. Seria ótimo, né? Seria ótimo, seria ótimo. Mas os pais conscientizarem que mesmo adulto precisa. Mas, ó, tava até conversando com a Ale Campanella no começo, porque... Ao contrário disso, a gente percebe que, principalmente para criança, a gente está tendo uma dificuldade muito, 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 muito grande em contratar plano de saúde. O que antigamente É verdade. nós tínhamos de dificuldade para contratar um plano de saúde para uma pessoa idosa, fez 59, antigamente era impossível. Sim. Não comprava carência, não pagava comissão, não conseguia fazer, não conseguia encaixar em nenhum lugar. Pedia 1000 exames, Pedia né? 1000 exames, Uhum. entrevista qualificada. Acontece que a Prevent Senior começou a quebrar Isso. esse preconceito. E aí ela começou a assumir toda essa parte sênior. O que aconteceu? Outras operadoras também começaram a montar os seus produtos sêniors. Então, Verdade. hoje, não é difícil você fazer um plano para uma seniors. pessoa acima de 59 anos. Verdade. E aí, a gente até avança nisso, de se ela pode ter 80, 90, 100, não tem problema. A gente Exatamente. consegue fazer. Aproveitando carência, né? Inclusive de pré-existente, em algumas operadoras, usando a portabilidade, dá para fazer. E aí, o que aconteceu? Reverteram isso para criança. Hoje em dia, é impossível praticamente você fazer um plano de saúde para uma criança. Se uma criança nascer agora e você quiser fazer um plano de saúde para atender o Hospital Brasil, Você não consegue. um São Luís, Não. É difícil. Muito A não difícil. ser dá. que você faça com CNPJ com os pais, com né? os pais. Mas Mas só pra criança, não. Não dá. E aí, o que eu percebo? Isso aí é até uma teoria minha, né? Eu percebo que a tecnologia avançou e as crianças, elas estão sendo diagnosticadas, né, com algum problema, algum tipo de alguma doença, alguma coisinha específica. E esse tipo de descobrimento, ele tá vindo, né? Esse tipo de descoberta dos planos de saúde dos pais, Sim, na verdade, em sim. si, eles estão vindo logo no início. O que antes a tecnologia só ia apontar com 8, 9, 10, 12, 15 Ou anos. talvez até passasse, É o caso né? do TTAH, Percebe. um exemplo da dislexia que as pessoas... Meu filho foi com 9 anos, como da Lê, que descobriu... Tem pessoas que descobriram com adulta, mas hoje a gente está descobrindo muito cedo, Sim. né? Porque os médicos, teoricamente, estão tendo mais atenção para isso, tá existindo mais tecnologia Sim. para isso, então tá havendo... Tá sendo falado mais Tá sendo também, falado né? mais, A mídia exatamente. fala É. bastante. A mídia fala também. bastante. E aí, o que acontece? As operadoras, olhando isso e olhando até a questão da estatística do custo que teriam para cuidar, elas estão brecando. Sim. Então, você não consegue fazer um plano de saúde para uma criança até 6 anos em nenhum lugar, exceto na Cruz Azul, mas agora é só direto, nem por intervenção Sim, do no corretor, passo corretor. ou a Intermédica. É a única, num básico, né? Intermédica Sim, básico, sim, rede sim. própria. Sim, ainda não se você- disponibiliza toda a rede, Não, né? não é qualquer plano. Não. A internet é Só rede no, própria. só no Nutri Life. Só né? no Nutri Life, exatamente.
Então, você não consegue. Olha a dificuldade que você tem, porque às vezes, dependendo do poder aquisitivo para a pessoa, ela precisa fazer só para criança e ela não consegue. Nem por uma administradora de benefício, que aí você tem que ter a criança estudando com 6 anos, que ainda limita em algumas ocasiões. Tem algumas opções, assim, de crianças com 3 anos, mas na educação, que tem que estar matriculado na educação infantil. Só que, assim, são aquelas opções, assim, que ninguém quer, né? Básico do básico. Aquela qualidade, assim... Que vai falar só pra ter, né? Olha, acho que era melhor nem ter. Tem alguns planos, né? Às vezes eu tenho clientes que falam, você não... Teve uma cliente, você não vende tal... Não vou falar o nome porque fica chato, né? Não tô falando parte boa. Mas assim, você vende... Não, eu não consigo. É melhor. Sabe, porque eu acho que é um problema. A pessoa vai achar ruim depois, vai vir, vai falar, poxa, você não me falou... E por mais que você fale, depois fica você que vem. Eu prefiro evitar a fadiga. Assim, eu prefiro não comercializar alguns produtos, algumas operadoras, porque eu acho que... Né? Não, com certeza. Mas eu acho que isso é uma estatística... A nossa dificuldade aí com criança é uma estatística mundial, né? Nos Estados Unidos, daqui a alguns anos, o normal vai ser você nascer com autismo. Sério? Sim. Então, como é que os planos de saúde vão abraçar isso daí? Então, aí, concluindo essa questão, até alguma operadora olhar isso como algo em que possa ser tratado, que possa ser absorvido, e aí ela montar algo, como a Intermédica montou essa clínica. Já está começando, né? E aí depois vão vir as outras. Porque realmente é um absurdo você não poder fazer um plano de saúde, porque era a coisa mais simples do mundo. Nasceu meu filho, eu quero fazer um plano. Beleza, vem aqui, toma. Sim. Às vezes a pessoa não tinha, a família não tinha plano de saúde para ela, mas assim, nasceu a criança, ela fazia para ele. Quer fazer para a criança. E hoje em dia a gente tem essa enorme dificuldade. Né? Então, mas assim, por todas essas questões, né? Eu acredito que por causa da tecnologia, por esses diagnósticos precoces, que aí tem essa estatística de gasto, né? Mas a gente fica preso. Eu até estava conversando com um amigo na questão do desabafo mesmo do corretor, porque é difícil a gente ser corretor de plano de saúde, principalmente porque nós somos corretores diferenciados, que nós prezamos pela questão da qualidade, a gente sente a dor do cliente, a gente quer ajudar, a gente tem um acompanhamento de pós-venda, a gente tem uma preocupação de que tudo dê certo, não só no momento, mas no longo prazo. Só que a gente está vivendo tempos em que está muito difícil, os custos estão lá em cima, as operadoras estão entrando na tecnologia, mas estão derrapando demais, cara, e a gente... Reajuste a cada 3 meses. Reajuste a cada 3 meses. As operadoras estão entrando na tecnologia, mas estão derrapando, deixa a gente na mão toda hora, né? O cliente tem uma dificuldade gigantesca, muitas vezes, em conversar com o operador, em resolver um problema, e o corretor está no meio desse furacão. Bem né? no meio mesmo, né? Entre o cliente e o operador. Porque você é a linha de frente. O cara liga numa central, fica 1 hora. O outro não consegue marcar uma consulta. O outro marcou uma consulta para não sei quando. O outro marcou uma cirurgia, chegou no dia, desmarcaram. Sim. Né? O outro, você tenta finalizar um plano de saúde que é para ser tudo certo, mas aí entra num pleito que demora 15 dias. O outro quer fazer a implantação, mas não chega a assinatura eletrônica para ele assinar. Então a gente vive esse dilema todos os dias. É verdade. Então, a gente, eu me sinto um guerreiro de ainda estar nesse mercado com a paixão que nós estamos, né, cara? Eu me sinto um guerreiro, porque como vocês também, porque é difícil. As leis mudando o tempo inteiro agora. Toda hora. Isso é a questão do rol. A gente tem que estar ligado em tudo. Então, é muita coisa. Tanto é que uma pessoa hoje que começa a vender plano de saúde, está começando, é muito difícil. E muitos desistem porque é um caminho árduo. É verdade. Não sei se vocês pensam. Não, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter muita boa vontade, né? Boa vontade, falou tudo. Como você falou, a gente pega muitas pessoas dentro das operadoras despreparados. Sim. Então, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e o outro fala outra coisa. E você tem o conhecimento do que de fato é. E você tem que quase ensinar, olha, não é assim, assim, assado, né? E aí, de repente... se alguém fala alguma coisa errada que você faz... Ainda por cima, você mostra, né? Você tem a gravação e aí você fica com prejuízo ainda. Justamente. Exato. E aí passa aquilo pro cliente, aí o cliente... Não, mas foi a pessoa da operadora que me falou, Sim. né? E falou
enfim, uma bobagem. Então, assim... Eles entendem mais, Sim. porque eles são de lá, você não. Justamente. Nós temos tanta tecnologia, mas não sei. A comunicação, né? Eu acho que está tendo um problema de comunicação. Eu acho que essa questão da pandemia também, ela atrapalhou muito essa questão do atendimento e de profissionais que realmente entendem. A gente tem muita dificuldade, às vezes você liga em grandes seguradoras, em grandes operadoras para resolver uma questão de um cliente simples. E assim... Trava, né? Trava, a pessoa não sabe, não tem... Você fica 1 hora na linha esperando, e aí a pessoa fala assim, não sei, pede para você ligar. Então fala, meu sistema não tá funcionando agora, porque ela tá no home office. Ou só aperta o botãozinho ali e derruba a ligação. Não. Isso é típico de uma verdade. administradora. Tem uma administradora aí que você liga pra pedir carta de tempo de permanência de portabilidade. Eu liguei 7 vezes. 7 vezes. Eu falei, meu... Mas depois da pandemia deu uma piorada mesmo. Deu assim Enfim, tá difícil. É porque avançou muito. Ou devolvem, né? Com uma coisa que você falou assim... Sim. Mas eu mandei esse papel aqui que você tá pedindo. Tá lá. Tá certinho, tá bonitinho. E te devolve pedindo um documento que já foi. E que tá de acordo. Parece que eles querem ganhar tempo, né? Algum tipo de tempo, né? Mas eu também olho por um lado que, assim, eu percebo que tá tendo uma melhora na tecnologia. Que a gente tá ficando mais fácil pra gente poder fazer um plano de saúde sem sair de casa. Mas a gente isso evoluiu pra caramba, né? Muito. Mas a gente tem que ter muita boa vontade de aprender, de entender. Porque eu sempre falo assim, quando a gente erra, eu, corretor, erro. Comum, eu sou ser humano, eu posso errar. Lógico. Errei num prazo, errei numa informação, errei em alguma coisa, a operadora olha pra você e fala, o problema é seu. Vai ser assim, já era. Beleza. Agora, se a operadora erra, igual tem errado muito... Continua sendo problema meu. Eu achava isso e falei, cara, mas e aí? O que eu faço? Problema seu. Tem que esperar aí 15 dias pra sair um boleto. Não é? É um absurdo. Não, é isso mesmo. Olha, é aquilo que você falou, nós somos guerreiros mesmo. Porque o nosso mercado não é um mercado, assim, simples. Né? Eu vejo que existem muitos vendedores, né, de planos de saúde. E acho que isso manchou também um pouco a nossa profissão. Sim. Porque uma coisa é o vendedor, né, de plano de saúde. Ele não é um corretor. Ele quer vender e ele quer ganhar a comissão dele. E muitas vezes ele desconhece as regras, né? Justamente. E isso atrapalha todo o nosso trabalho. Sim. Como corretores. Então, isso eu vejo que é uma coisa que atrapalha bastante a nossa profissão. Mas, por outro lado, também nós nos destacamos porque quando você pega um cliente, né, que veio de uma venda, assim, né, meio mal resolvida, meio, né, que não foi... É que, na realidade, a vida dele, né? Você ganha um monte, né? Na realidade, nós fazemos uma análise, né? Porque vem para nós, olha... nós vamos pegar aquilo e destrinchar. Então, esse cliente cabe aqui, pode ser colocado ali, né? Realmente é um trabalho, assim, de análise, de ver as regras, onde cabe, onde não cabe. Eu amo o que eu faço. De pensar, né? Nós temos que pensar. Até porque, olhando para essa questão do vendedor, né? Que o vendedor de plano de saúde ele foi visto aí como picareta por muitos anos. Sim. Ele começa lá em 99. Porque quando a ANS... implantou as regras a partir do 1º de janeiro, lá 4 de janeiro de 99. Anterior a isso, os corretores eram todos registrados. Sim, é. Dessa data para frente, passou-se a ter as plataformas. E aí os corretores passaram a ser todos freelance. A partir desse momento, qualquer pessoa podia vender plano de saúde. Sim. E aí, como as regras, a demanda, né, era maior do que a mão de obra, vendia-se muito fácil. Você pegava lá um contratinho, sentava num plantão de vendas, cara, você vendia. Tirava pedido. Tirava pedido. Era muito assim. Era verdade. Então, cresceu muito. Até porque não se tinha muitas regras, né? Não tinha. Mas era fácil. Você preenchia um papel lá e mandava. Era. Fazia a proposta. Lembra daquela época que falava assim, protocolava e mandava. Não, põe tudo não. Na declaração de saúde, põe tudo não. Não tem problema não. Põe tudo não. Bem. Por quê? Você preenchia. Sim. Hoje, é o cliente que preenche.
Não é você. E eu digo assim, que foi evoluindo. Foi. E assim, esses corretores, eu percebo que eu falo com alguns amigos, aí você vai conhecendo pessoas de outros ramos, e a pessoa fala, eu já vendi plano de saúde. Não, eu já vendi plano de saúde. Eu falo, eita, esse aí já pegou Já naquela... vendeu e não ficou, Já né? vendeu Não e ficou. aguentou. Por quê? Porque são pessoas que realmente eram aventureiros. E aí Sim. o tempo, ele tá passando, acho que a nossa profissão, ela tá se profissionalizando cada vez mais. Verdade. E isso aqui é para poucos, cara. Isso aqui é para poucos, não é para muitos. Porque assim, tirar pedido tá cheio, não é difícil, mas você tem que ter conhecimento, base, e você principalmente tem que ter uma orientação na hora de fechar o plano de saúde para o cliente, porque agora é ele que faz tudo, não é mais você. Ele que recebe no e-mail dele, ele que preenche a declaração de saúde dele, ele que assina a proposta dele, e Ele que atende o telefone, com a teleentrevista. Quando a operadora liga. Sim. Então não é mais você não, cara. Então assim, é um ponto que eu percebo que comparado a como era antigamente e Mudou como tá muito, agora, mudou muito. Por isso que filtrou muito. Por isso que é Verdade. legal a gente ter esse feedback do cliente, né? Às vezes tem cliente que fala, nossa, quanta pergunta. Mas é importante a Sim. gente já se ater, porque tem muito cliente que fala assim, não tenho nada. Minha saúde é de ferro. Aí você pega a DPS do cara, você olha e fala... É assim, ó, ele diz que não tem nada. Mas quando a operadora liga pra perguntar, Ele- eu tudo. tenho. Aí ele tem tudo. Ele pensa que ele tá falando com o geriatra. Tá, né? Médico de isso, família. sentei lá. Teve uma vez que o cliente meu colocou, escreveu, tem uma dor atrás do rim. A operadora foi, uma declaração de saúde. Então, assim, eu falei, mas como que... Eu falei, como que ele coloca isso e como que a operadora coloca assim, no algo que não é nem nem diagnosticado? sabe. Né? Você não Então. tem um diagnóstico de nada, você não tem nada fechado, né? Mas isso acontece direto. Com certeza. Nossa, liga, ele vai falando que até a avó tem também, mas ela não tá no plano, mas ela tem também. É familiar, vamos. Eu tive uma cliente que falou da amidalite que ela teve com 4 anos. De verdade. Você acredita que ela levou uma CPT? Levou uma CPT. Lógico, vai levar. Não, ela não levou uma, ela levou várias. Preencher declaração de saúde é muito difícil. É. Porque a gente... Eu sempre falo assim, não tem como a pessoa não ter nada. Não tem. É difícil. A não ser que Ela você pode não Nasceu saber ontem, né, que ela tem. recém-nascido. Isso. Tipo, Mas tem aquela questão do bom senso, né? Da boa fé. Sim. Se você tem uma amidalite, já foi, já passou. 4 anos. Você tá Com com 4 45 É, já. mas tem coisa que você fez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, então é muito difícil preencher uma declaração de saúde. Então Sim. eu percebo ali que as operadoras, eu não digo agem de má fé, mas é tendencioso as declarações de saúde hoje. Então tem que ser muito bem orientado para o cliente preencher da melhor É verdade. maneira. Sim, possível. porque tem partes que diz assim, você tem ansiedade? Quem que não tem ansiedade, pelo amor de Deus? É Uma por coisa causa é da você- internação Tem psiquiátrica, Sim, mas né? uma coisa é Claustrofobia. Abre a porta. Abre a vamos ver se porta. Mas uma coisa é você ter ansiedade, outra coisa é você ter síndrome do pânico, ou você ter uma ansiedade Exato. generalizada, você ter um problema de ansiedade. É verdade. Mas numa pandemia, quem que não tá ansioso, pelo amor de Deus? A Bradesco tem uma escala de franqueza, cara. Eu tô isso. Escala de franqueza. Você preenche a declaração de saúde da Bradesco, tem lá, qual é a sua escala de franqueza? Você acredita que você tá preenchendo a declaração de saúde? Aí você fala, pô, você tá duvidando de mim? Mas eu acho que isso é uma forma, né, de levar Sou você 10, a nota colocar até se eu 10. caí de bicicleta quando eu tinha 2 anos e machuquei a testa. Não tem sentido. É quase que é uma pergunta assim, né? Não tem aquela pergunta do IBGE, né? Você é católico? Aí o pessoal fala assim, sou não praticante, né? Mas, você é honesto? Sou honesto não praticante. Sou franco? Sou 2. Você não vai responder isso na declaração de Não, saúde. É pelo amor de complicado. Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que o cliente, ele quer ser, geralmente assim, ele quer ser bem assertivo ali, Sim. né? E honesto, enfim, para não ter nenhum problema. Mas aí, como você falou, o operador já é dor nas costas, é rim, fígado, o que mais você tiver, tá tudo ruim. E com essa mudança do rol, né, a gente gosta sempre de deixar claro que é o exemplo que mudou para o taxativo Sim. mitigado. Uhum. Sim, Né? A gente estava até conversando anteriormente, falou, se fosse o taxativo, taxativo mesmo. lascou. Verdade. Mas não foi nem o exemplificativo, nem o taxativo. Foi o taxativo Mitigado. mitigado, que praticamente continuou do jeito que está. Claro, as operadoras aí têm agora um poder maior para Sim. poder negar, mas com essas aberturas que a E com mitigação médicos deu, habilidosos, né? médicos habilidosos,
Isso. Porque, na verdade, a Lê colocou essa informação que é importante, porque a gente vai depender muito dos médicos agora, do laudo dos médicos. Tem que estar especificado com o CID, com tudo certinho. Né? Acaba dando certo, tá? Vocês já chegaram a pegar algum caso agora, inicialmente nesse início, já de negativas ou não? Tiveram algum... Tinha, acho que no grupo, algumas mães já comentando que já tiveram uma negativa. Mas no caso do autismo já houve aí uma definição. Uma isso. E eu acredito que para outras coisas também vai haver, né? Agora é questão de tempo. Então é até difícil a gente falar alguma coisa, porque muitas mudanças ainda vão acontecer. Mas que no começo, quando se falou em rol taxativo, foi um desespero geral. Né? O pessoal já vai cortar, amanhã já não vem fazer terapia, já não sei o quê. Mas a gente sempre fala, é taxativo mitigado. Então, sim. É mais leve, tem exceções. E se tem exceções, automaticamente ele se torna exemplificativo, né? Então, para as pessoas não se preocuparem, porque com isso tá vindo muita atualização, né? Como você mesmo disse. Essas atualizações, elas são importantes. Elas são importantíssimas, né? E só temos essas atualizações com essa... O nosso server caindo. Você faz isso, gente? Mas isso é bom até para o próprio cliente. Para o próprio cliente. É bom, né? Ter um direcionamento. Então, agora eu sei que eu posso ter a terapia tal, que está amparado, né? Você dá uma segurança também. Eu acho que eu ouvi muita política para que houvesse alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo, parece que não mexeu. Rodou, ficou no mesmo lugar. Mas, ao mesmo tempo, com essa taxatividade mitigada, automaticamente fez com que alguns processos entrasse no rol. Eu acho que isso foi isso. Eu acho que isso foi muito bacana. Foi muito legal, né? Porque assim, foi todo... E vão entrar mais. Você pode ver que é uma escadinha, né, no sentido de primeiro teve aquela questão da atualização do rol, que era a cada 2 anos. Sim, e agora aí já... Exatamente. Eles mudaram para essa versão nova em que o rol, ele atualiza conforme demanda. Sempre lembrando que quando há uma autorização, as operadoras têm 6 meses para se adaptar, incluir para depois liberar. Então, de imediato, mas não é. De imediato, mas não é. Mas não é. Mas assim, eu acho que foi melhor o mitigado do que se fosse taxativo. Nossa, aí não. Mesmo, aí né? Seria não. Aí sem mitigação. Não. Assim, no dia, né, do julgamento, assim que acabou, meu celular começou a bombar, né? Porque eu tenho muitos clientes nessa área, né? Nessa área que a gente está abordando aqui hoje. E o pessoal começou a ficar desesperado, porque, querendo ou não, terapia é uma coisa que, assim... Muita gente com liminar achando que ia cair. É caro, né? Assim, eu até comentei com você de uma cliente minha que ela tá em metástase óssea. Verdade. E tem um medicamento que ela tomou, né, pelo plano de saúde. São 11 comprimidos de quimioterapia oral. Cada comprimido desse é cerca de R$270 mil. E não é regulamentado ainda. E não tá no rol. Mas ela conseguiu, mesmo, não precisou nem judicializar, né? Pediu e o relatório médico foi, assim, bem contundente. Então, que bom isso. É o relatório. E aí, teve essa liberação extra-rol, né? Então, tem esse lado também das operadoras que muita gente não fala. O pessoal fica assim, batendo às vezes naquela coisa de, pô, a operadora tá negando, tá no rol, não sei o quê. Mas tem o extra rol. E a gente tem alguns planos que a gente comercializa que a gente até mostra pro cliente, ó. Tem X procedimentos que é extra rol. Ou seja, não está no rol, mas você vai ter direito. A Mint sempre fala, 752 procedimentos extra rol. Extra rol, Mint. Isso é bom. Por um lado, as operadoras também vão começar a inserir isso dentro de um diferencial, né? Eu acredito que sim. Porque eu acho que, assim, a questão do autismo, a ANS já tomou alguns posicionamentos e a sociedade em si, eu acho que está entendendo, né, que existe essa necessidade. Não dá para você pegar, né, um número muito expressivo de casos e falar, não.
Porque Exato. o Estado não vai absorver. Não vai absorver, né? Então, quando a gente fala... Meia hora uma vez por semana, né? Não dá. Não tem como. É melhor do que nada, mas não dá. Mas é quase nada. É né? quase nada, tipo. Então, assim, não tem, o Estado não vai absorver essas crianças. E aí vai fazer o que com elas? É porque uma hora elas vão ficar adultas, né? E o tempo, né, de você investir Isso passa em terapia e não tem é como agora. voltar Então, por atrás. exemplo, eu faço tratamento com meu filho de dislexia e, assim, ele tá na fase escolar agora, né? Ele precisa do atendimento já, né? Não dá pra, vou esperar 6 meses. Daqui 6 meses acabou. Já acabou as provas trimestrais, as bimestrais, né? Aí A passa semestral. o tempo até dele também, Né? Cognitivamente falando, absorver Exatamente. tudo que as terapias trazem, tudo que faz. Passou o tempo. E aí faz como? É que nem a terapia de cabine, por exemplo, né? Alguns especialistas, né, na área de fonoaudiologia, eles falam até os 13 anos, né? É o tempo de você trabalhar essa parte, né, na criança. Depois disso, né, fica Não difícil surge tanto a recuperação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tem a questão do tempo. E do mesmo jeito que tem a questão do tempo para quem precisa de uma fono, de uma psico, também muito mais para quem um câncer. É uma luta contra o tempo, o tempo né? todo, Um dia, 2 dias, 10 dias fazem muita diferença para uma pessoa, né? Porque logo eles crescem, vão ser inseridos na sociedade, e aí? Exatamente. Como Então, que eles vão desenvolver um trabalho deles, como que eles vão... ser profissionais. Ser profissionais. Sim, né? Olha, um exemplo. A Fernanda, quando era menor, os terapeutas brincam e dizem que ela gosta do caos. Porque quanto mais barulho, quanto mais gente, melhor, né? Você contou a história do mercado que ela deu um tapão, Foi. né? Gente, pra ela, é reforçador. Então, ela gosta de abraçar. Tem gente que ela ignora, mas tem gente que ela adora e quer abraçar e tal. E aí, ela não fala. Então, acho que ela pensava, assim, 6, 7 anos, eu quero falar com você. Então, ela ia te dar um tapa. Né? Olha aqui pra mim, eu quero que você fale comigo. E agora, não. Agora, ela chega em você e faz assim. Então, olha que delicado, né? Ela te chama. Aí tem uma outra criança que eu conheci, que tem a idade da Fê e que não fez terapia até hoje e tem o mesmo procedimento que o dela. Ele dá é um menino, ele dá um tapa. E eles estão com uma enorme dificuldade de conseguir trabalhar isso. Por causa do tempo. Por causa do tempo. Perdeu o time. Entendeu? Então, assim, vai acontecer? Vai. Só que agora você imagina um menino que já é grande, né? Com 14, 15, dando um tapa em alguém para conseguir se comunicar. É. Porque, né? Enquanto com Quando 6, é criança, 7 anos você você fica leva um meio tapa, assim, né? ai, fofinho, bonitinho, né? Agora, com 10, ela só dá tapa quando ela é contrariada. Então, eu falei, não, melhor a pessoa sair da frente. Mas para chamar, melhorou muito, né? Então, ela vai cutuca a pessoa, aí ela quer comer alguma coisa, se você tivesse com o prato aqui, ela pegava do seu prato e ria para você, ainda fazia assim, te peguei, obrigado. Hoje, ela vem em você, faz assim e mostra. E faz assim, que me dá um pouquinho. Mas tudo isso, imagina eu começar esse processo agora, aos 10 anos. Uma menina de 10 anos dando tapa ou pegando comida do prato das pessoas ou tomando banana que ela adora da sua mão. Até porque agora ela já tá formada, né? Já tá... Entendeu? Então, o tempo o tempo é primordial. Quem vive, convive, né? Como nós, todos os dias vendo ali, o tempo é tudo. É verdade. E como que você concilia o trabalho com ela? É louco o negócio. É louco. Eu tenho um escritório, né? Home office e tal. Porque todos os dias você tem que estar lá, né? Eu tenho que estar lá, não tem como. E aí eu lembro até uma certa vez, uma conhecida falou pra mim assim, nossa, eu não consigo. Porque eu tô trabalhando, às vezes, antes, né? Que ela dava tapa, ela passava, dava um tapa na minha cabeça, então eu continuava lá como se nada tivesse acontecendo. Beleza, né? Segue, vida que segue. Vida que segue. Aí então ela pegava um carrinho, Hot Wheels, e tacava e vinha na minha cabeça. E eu continuava com a dor do carrinho batendo ali e continuava, né? Então, assim, não tinha muito o que fazer. Hoje já não mais. Hoje ela vem e me abraça e me beija enquanto eu estou trabalhando o tempo inteiro.
Mas é melhor um beijo e um Que abraço delícia, do que um né? carrinho do Hot Wheels Sim. na cabeça, Bem né? melhor. Bem melhor. Mas isso tudo graças às terapias. Graças às terapias. Então, comendo sozinha, pedindo o por favor dela, que é uma gracinha, né? Assim, são muitas mudanças. Antes, assim, na vida social, então fui na casa de uns amigos no churrasco. Eu tinha que segurar a mão dela o tempo todo, porque ela ia na mesa onde tem os alimentos e ia meter a mão no arroz, no feijão, no tudo que tivesse. Então, eu saía com ela, eu nunca deixei de ter vida social por conta disso, e ela sempre participou, e eu segurava a mãozinha dela o tempo legal, ela inteiro. sempre junto, né? Sempre. Isso é Até no importante. coral da igreja, tá? Isso Ela é não importante. fala, mas ela participa no coral da igreja. Olha que legal. Eu não quero saber, ela tá lá, ela usa Porque você chupeta insere ainda. ela, né? Você não deixa ela de lado. De forma alguma. Então ela tá lá com a chupetona dela, levanta a mãozinha e tal. Acabou. Eu não quero saber, tá lá. E isso também foi legal, porque ela aprendeu a imitar, né? Ela começou a imitar por conta de participar desde os 3 anos. E ela essa convivência é participa. importante para eles também, para o Olha, desenvolvimento, né? é importante para eles e é importante para os demais. Muitas pessoas que nunca conviveram Então, verdade. com uma criança especial, adultos e crianças, começaram a ter um olhar diferente. Nossa, mas é assim, por que ela faz? E começaram a perguntar. E hoje, o dia que ela não vai na igreja, cadê a Fernanda? Né? Que legal, meu. Porque desde pequenininha, e eles começaram a entender, a compreender, a ter um olhar diferenciado. Isso é muito bom mesmo. Então, o que eu falo para os pais é assim, leva, insira na sociedade, né? Porque você se adapta, né? Sim, Eu sempre falo de adaptação porque eu tenho 4 filhos. Agora eu peguei 2 cachorros. tem que se adaptar. E aí o pessoal fala, nossa, mas 4 filhos, que loucura. Aí eu falo, cara, é adaptação. Quando você tem Verdade. um, você se adapta. Você tem 2, você se adapta. Porque eu falo, pra mim é super normal. Não tem nada de anormal. Eu não me desgasto. Eu não fico louco. Eu fico normal como qualquer família, né? Sim. Porque eu me adaptei, eu já sei que eu tenho que chegar em casa agora, e agora tá nas férias, né? Mas tem que fazer uma lição com um, falei com o outro, aí o outro me chama pra jogar videogame, o outro quer que jogue bola, o outro quer que eu faça isso, outro quer que... E além disso eu tenho que trabalhar ainda. Tem que ser 4 em 1, né? Tem que ser 4 em 1. Aí eu faço esporte com eles, então tem todas essas coisas que você... Beleza, é normal, né? Então eu sempre É verdade, que é costumo dizer, adaptação. a pessoa fala, como que você aguenta? Eu falo, não me aguento, eu me adaptei. Pra mim é normal. É a minha rotina. Eu vivo isso todos os dias, então não tem como você não. É o querer, né? É, o querer. se adaptar. Você vê, eu tenho a Fernanda de 10 especial e o Pedro de 9 típico. Então são educações completamente Eles diferentes. estão super bem. Tem lá os arranca-rabo deles, É mas normal. se dão bem, Mas ela é louca por ele e Então, ela obedece ele. E se eu der uma bronca nele, ela vem me bater e chora. Em defesa do irmão. E assim, ela é enorme, ele é bem loirinho, pequeno e magrinho. E ele ajuda em tudo em relação a ela. E quando nós saímos, alguma criança às vezes olha assim, não entende, ou fala, ela é grande, usa chupeta. Aí ele vai e explica o porquê que ela usa chupeta. Eu acho um barato. Aí fala, minha irmã, ela é autista. E explica. E olha como já na sala de aula dele, aquele menino que tem TDAH, está sofrendo um pouco de bullying, ele entra em defesa do menino. Ele fala para os amigos, e se você tivesse? E se fosse você? Olha que bacana. Caramba, ele já tá nesse nível. Sim, ele tem 9 ele anos. bota pra pensar, né? Sim, e ele vê tudo o que acontece. Quando nós saímos, quem passa o cartão de débito é ele. É sério, sabe tudo, mexe, faz. Eu falo que ele é o terapeuta dela. E ela super obedece. Então, é questão de nos adaptarmos, né? E ele vai para as terapias comigo todos os dias, ele vai junto. Né? Ele vai para a clínica comigo. Então, ele vê as outras crianças especiais, ele vivencia isso, né? Eu acho muito importante. Por isso é legal essa inclusão, né? Sim. Tanto para a criança como para o outro, para conhecer a diferença. Até a Fernanda nascer, eu nunca tinha convivido com uma criança especial. Não é dizer assim... Pra todo mundo. Não é dizer, nossa, eu já vinha de uma família que... Não tem ninguém, eu nunca convivi, nada. É meu primeiro bebê, né? Minha filha mais velha. Então, foi um impacto.
Mas eu não parei pra pensar. Eu falei, vamos atrás do que ela precisa. O que ela precisa? Boa, Vamos. Não parei pra pensar, isso aí. Não parei pra Vai que sentir. Não dá tempo de sentir, não. Vamos pra terapia. Vamos lá brigar com o convênio. Vamos lá fazer... Brigar com o convênio. Vamos isso é o que a gente mais faz todo dia, né? Cara? Vamos... Brigar com o convênio, boa. Por nós e pelo cliente, né? É verdade. Vamos pegar a carteirinha dela de estacionamento, vamos atrás de tudo que ela tem direito. É isso aí. E acabou, e pronto. Essa nossa experiência ajuda muito nossos clientes, né? Com certeza. É verdade. Acho você, assim, Ellen, como que fenomenal. a sua rotina também é Não, parecida? a minha rotina, eu acho que hoje é o que você falou, eu me adaptei. Eu acho que a super gente normal, né? se adapta e as necessidades, eu acho que o ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação assim que a gente nem imagina, né? Com certeza. Então, esses 2 anos de pandemia, todos nós nos adaptamos a Verdade. novas formas de trabalho, nova forma de convivência. O cara que ganhava 8 mil, passou a ganhar R$800, ele se adaptou aqui. Exatamente. E é distanciamento social, é máscara, é não cumprimenta, depois põe a Não máscara, viaja, tira a né? máscara, Pra não quem viaja. viajava muito. Né? Complicado. Foram tantas coisas e assim, querendo ou não, eu acho que todos nós, né, como seres humanos no mundo todo, conseguimos nos adaptar a um cenário totalmente caótico. Vamos falar que realmente eu nunca tinha visto, né, tô com 45 anos, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aquela coisa só de filme, né, que você assiste lá. Sério, Fim dos pandemia, tempos, fim né? dos tempos. 2012. Então, assim, a minha rotina, eu tenho um foco, né? Que o meu filho, assim, em primeiro lugar, né? Assim, porque esse tempo vai passar e o futuro dele vai depender do meu investimento hoje. Então, lógico, não posso deixar de trabalhar, porque também a gente tem que custear todo, né? O plano de saúde, as consultas, né? Porque o reembolso não é total, então a gente tem que trabalhar. Então, assim, ele tem um período dele escolar, é um período que eu aproveito para fazer a maioria das coisas do meu trabalho, enfim, e o fato de eu ser dona da minha própria corretora de seguros, isso me dá uma certa liberdade, né, de tempo, liberdade geográfica, 5 liberdades, não sou do Wendel Carvalho, mas 5 liberdades. É mais flexível, né? Isso, a nossa vida, flexível. a gente consegue... Às vezes, por exemplo, eu tenho que fazer muita coisa, tem plano grande, eu coloco para dormir, fico lá até 2, 3 da manhã, termino o que eu tenho que fazer, nunca vou deixar de atender ou de fazer aquilo que é minha obrigação. Porque eu tive que fazer isso com meu filho. Não, eu tive que fazer isso com meu filho, eu tenho que fazer isso para o meu cliente, tenho que fazer isso para minha empresa, eu vou fazer também. Então, assim, eu acho que a gente se adapta às necessidades, né? Hoje eu falo que hoje é dia que eu vou chegar em casa, tenho que buscar eles no futebol ainda, mas que eu chego, eu fico com eles e vou trabalhar até umas 2 horas hoje. Como eu fiquei a boa parte do dia fora, Sim. né? Eu sou acostumado já e eu prefiro chegar em casa e ficar com eles. E a hora que eles forem dormir, eu vou lá e trabalho, do que trabalhar com eles e eles ficam, pai. Às vezes não tem jeito, né? Sim, tem que ser assim. Tem que ser assim, vou lá e faço, tal, eles, Não tem prazo, mas né? eu gosto de chegar, fico com eles, e aí depois eu vou e trabalho. E aí é umas 2, 3 horinhas, e até melhor, né? Eu até falo que eu prefiro gostar No de silêncio, né? Não, ninguém te chamando, nem o telefone tocando, nem o WhatsApp tocando. É verdade. Você consegue fazer... Acho que a gente faz até com mais garra, né? Porque, assim, não que outras pessoas, cada um tem o seu propósito, Sim. mas com um propósito de vida, assim, como nós temos, acho que a gente acaba fazendo até com mais ímpeto, né? Com mais garra, com mais gana. É o que a Lê falou, meu filho em primeiro lugar, então você já sabe que tudo é por ele. Justamente. Exatamente. Até porque como é que vai ficar o futuro? Né? Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, esse bate-papo. É algo que precisa ser falado, é algo que a gente precisa conversar mais, né? Não só sobre a vivência, né, com essas pessoas com os transtornos, mas também com nossa profissão de auxiliar os clientes, né? Então, inicialmente, muito obrigado por vocês terem participado, e eu queria que cada uma de vocês agora fizesse seus agradecimentos, claro, mas também falasse um pouquinho sobre as suas redes sociais, o seu trabalho, se alguém quiser falar com vocês, como que elas procuram vocês nas redes sociais, porque eu acho bem importante que alguém se identifique e venha procurar vocês para conversar um pouquinho, não só sobre, talvez, o dia a dia
né, de vocês, mas também sobre a questão do plano de saúde, para poder auxiliar eles também, né? Com certeza. Amém. Vamos lá, Lê. Lê, obrigada pelo convite, né? Foi uma grata surpresa. Eu não lembro se eu te conhecia pessoalmente. Eu acho que não. Eu acho que a gente se conhecia só do virtualmente. grupo e das reuniões de Omint, acho. E foi um prazer estar aqui com você, com a Lê também. Obrigada. Não te conhecia pessoalmente, um prazer conhecer você. A gente se conhecia também só virtualmente, só pelo grupo, né? Já conversamos, mas um prazer saber mais da tua história e compartilharmos juntos desses momentos, né? Eu sou corretora de seguros, atuo aqui em São Bernardo do Campo e você também, né, Lê? Tô aqui do lado e também. Você também é do ABC, também né? Do ABC. Todo mundo aqui é o ABC, ó. E o nome da minha corretora é Meu Plano Seguro. Trabalho especificamente com planos de saúde e seguro de vida. E as minhas redes sociais é @meuplanoseguroOficial, o Instagram, e o Facebook, a mesma coisa. Bom, eu quero agradecer também o Leandro o convite, da mesma forma que a Lê, foi uma grata surpresa, me pegou legal. Assim, de surpresa mesmo, e eu acho que esse bate-papo que nós tivemos aqui foi muito esclarecedor, né, importante, tanto quanto em relação ao plano de saúde, enfim, tudo que nós estamos vivendo, mas essa questão mesmo dos filhos especiais, né, para que as pessoas vejam que é possível trabalhar, é possível continuar a vida. E não só na saúde, mas que seja qualquer trabalho, sim, né? Sim, que tem essa liberdade, sim. Você consegue fazer. Sim, é possível você trabalhar e cuidar muito bem do seu filho, né? Isso aí não tem nenhuma dificuldade. E eu quero colocar aqui, não só da parte de seguros, eu trabalho com todos os ramos, né? Mas a minha rede social particular, que é a Alessandra Coutinho, por quê? Eu tenho apoiado muitas mães que acabaram de receber o diagnóstico. Que legal. E ficam extremamente perdidas. Então, porque quando a gente fala em filho especial, tem uma família por trás. Tem uma mãe, tem um pai, geralmente a mãe que acompanha muito, né? Sim. A mãe, o pai, um irmão, e muitas se veem perdidas, ou não aceitam, ou não sabem nem por onde começar. Então, se quiser falar comigo nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Alessandra Coutinho, eu estou à disposição para ajudar. E você tem algum canal para essas mães que você ajuda ou não específico? Não, eu estou começando a fazer um canal específico para ajudar essas mães. Muitas já me procuram no boca a boca, né? É a mãe. Tem indicação, bastante, né? Indicação. Assim, tem a mãe lá da igreja tal que incluiu a filha no departamento infantil e tal e tal. Então vai no boca a boca. Algumas ligam, só querem desabafar, né? E saber o que fazer. Porque muitas vezes as pessoas não entendem elas, né? Justamente. Tipo, você recebeu o diagnóstico? Tá bom. Segue vai lá, aí, vai lá. Né? E algumas ficam perdidas porque abala o casamento. Enfim, vai, né? É o que você falou, por trás de uma criança tem uma família. Tem uma família. E essa família precisa ser assistida e sempre impacta o homem, lógico, mas a mãe, né? Sonhou, ninguém sonha em ter um filho e fala assim, nossa, eu vou levar meu filho para terapia todo dia, ou meu filho vai para uma escola especial. Então, né? Quando você recebe o diagnóstico, é impactante. E tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Então, eu, assim, tenho me colocado já há um tempo à disposição de apoio para essas mães. Enfim, né? Quiserem conversar, me procura lá no Face e no Insta. Boa. Gente, obrigado, tá? E se vocês gostaram, curtiram, comenta, compartilha. Sempre importante ter a avaliação de vocês. Beleza, galera? A gente sempre faz um gesto aqui assim, ó. Eu falo que é o Henrique, meu filho que faz. Ai, que bonitinho! Pra dar tchau pra galera. Vamos lá? Vamos. Como é que Beleza, é? galera? Aqui, ó. Valeu, gente. Obrigado.